Como é que tá a apresentação aí? Tá legal? Tá, Sim, professor. professor, tá ótimo. Então, nós temos aí unidade 1, estatística descritiva e introdução à probabilidade. Na aula em PDF, deve estar lá no grupo, eu coloquei lá a distribuição de Bayes. Vocês devem ter visto, não sei, ou então vai estar disponível a partir de alguns dias. É um complemento dessa aula de hoje, tá? Então, você tem aí a primeira parte, estatística descritiva, e introdução à probabilidade. Como vocês já sabem, os objetivos específicos dessa unidade é entender as técnicas de estatística e probabilidade para descrever, analisar, interpretar dados numéricos de uma população ou amostra e desenvolver conhecimentos da teoria matemática que dá base para o cálculo de probabilidade. Os conteúdos da aula de hoje vai ser algumas definições de análise exploratória de dados e probabilidade condicional e independência. Na verdade, hoje vai ser algumas definições de probabilidade. Nós temos os conteúdos do primeiro módulo, né, da unidade 1. Alguns conceitos importantes, né, de estatística. É a ciência que tem por objetivo planejar, coletar, tabular, analisar e interpretar informações e delas extrair conclusões que permitam a tomada de decisões. É claro que a estatística sempre existiu, né? Desde os primórdios da humanidade. A gente tem relatos, inclusive na Bíblia, de alguns momentos que houve contagem de pessoas aptas à guerra, em alguns momentos que fizeram contagem para saber o total de crianças nascidas. Então, você tem relatos históricos da estatística. E o nome estatística tem a ver com status, né? Tem a ver com Estado. Por muito tempo ficou conhecido como ciência do Estado. O Estado usava para saber justamente o total de pessoas, principalmente no tempo mais antigo, pessoas aptas à guerra, né? E hoje, para tudo se usa a estatística. E aí nós temos objetivos bem interessantes aí que da estatística é planejar, coletar, tabular, analisar informações, para a partir daí tomar as decisões. As áreas da estatística são elas: a descritiva, a inferencial e probabilidade. E aí nós temos o seguinte: quando eu tenho dados que me dão um resumo de uma situação, de uma amostra, me dão um resumo de um grupo, me dão uma característica de um grupo, eu tenho uma estatística descritiva. Por exemplo, eu vou calcular a média da turma, vou calcular o desvio padrão da turma de química em notas em estatística. Quando eu tenho essa característica da turma, eu tenho o que nós chamamos de estatística descritiva. Ela vai me dar informações de alguma turma, de alguma situação, de alguma amostra. Já inferencial, eu vou sair desse campo simplesmente da coleta de dados, da descrição da turma. Eu vou pegar essa descrição e vou comparar com outra turma. Por exemplo, eu vou calcular a média da turma de química das notas em estatística desse ano, 2025. Vou pegar a turma anterior e verificar as médias de estatística da turma do ano passado. E aí eu comparo as duas médias. Quando eu faço essa comparação de médias, de amostras diferentes, já entra aí a estatística inferencial, né? Eu tenho dados, eu vou comparar, e aí eu tenho que fazer alguns cálculos, saber se essa comparação vai ser válida. Tenho que fazer uns testes de hipóteses e tenho que verificar se a diferença é significante, se ela não é significante, né? E para esses cálculos, fazemos o uso da probabilidade. Então, toda vez que eu vou cair no campo de, a partir da descritiva, fazer uma projeção para o futuro, ou vou fazer uma comparação com outra amostra, nós temos a inferencial. Toda vez que eu tenho apenas uma descrição daquele grupo, eu tenho uma descritiva. Ficou clara essa ideia para vocês?
E aí, nós temos aí um outro caso. Algumas outras definições são os dados estatísticos, são números utilizados para descrever e representar fatos observados. População é o conjunto de elementos a serem observados. Indivíduo, todo elemento da população. E variável, característica ou propriedade que será estudada ou observada na população. Nós temos aqui algumas definições importantes. Os dados estatísticos são os números que utilizamos para descrever uma situação, os fatos observados. A população é aquele conjunto onde nós vamos verificar uma variável. Então, a variável é aquilo que nós vamos pesquisar. A população é onde nós vamos pesquisar. Então, quando eu vou pesquisar, por exemplo, idade, vou pesquisar a idade. A idade é uma variável. Aí você pergunta, idade de quê? Né? De quem? Onde? E aí, esse onde é a população. Aí eu digo, vou pesquisar a variável dos alunos. E aí, que aluno? De onde? Quais alunos? Né? Dos cursos EAD e IFMA. Aí eu estou restringindo minha população. Então, variável é aquilo que eu vou pesquisar. População é onde eu vou pesquisar. Quando se fala de variável, podemos ter a variável quantitativa, quando os valores tomados são numéricos, ou podem ser qualitativa, quando os valores representam uma qualidade, uma característica, um atributo, né? E é interessante essas variáveis, porque, assim, quando ela é quantitativa, pode ser discreta, ou podem ser contínuas. Discreta, quando espera-se como resposta, uma resposta a essa variável, certeza vai ser um número pertencente ao conjunto dos números naturais, ou inteiros, né? Um conjunto enumerável, um conjunto que eu posso ter ideia de quantidade. Então, na discreta, minha resposta naturalmente vai ser um conjunto dos números inteiros. Nas contínuas, qualquer valor do intervalo real. Qualquer valor. Isso era como resposta. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais essa diferença, né? E a amostra é um subconjunto finito de uma população. A gente viu população é onde vamos pegar a pesquisa, né? E a amostra é um subconjunto da população. Aqui nós vemos população, conjunto de todos os elementos a serem observados. Quando cheguei à amostra, eu tenho um subconjunto da população. É claro que, quando eu vou fazer uma pesquisa, se eu tenho uma amostra gigantesca, ou melhor, se eu tenho uma população gigantesca, fica inacessível chegar a todos. Então, indica-se uma amostra. Falando ainda de variável, como nós vimos, nós temos resumo aí. A variável pode ser qualitativa ou quantitativa. Uma vez sendo qualitativa, pode ser nominal ou ordinal. E, quando ela é quantitativa, pode ser discreta ou contínua. Aqui, vamos lá. Vou citar aqui alguns exemplos. Variável qualitativa. Vamos lá. Qualitativa expressa uma qualidade, uma característica. Podemos ter aí, vou pesquisar cor do cabelo, pesquisar cor da pele, bairro, religião, são variáveis qualitativas. Observe que expressam uma qualidade. Já a quantitativa, espera-se como resposta um valor, um número. Por exemplo, idade, quantidade de irmãos, quantidade de filhos, renda salarial, né? Então, nós temos essas duas diferenças aí entre uma e outra. Agora, entenda. Quando ela é qualitativa, pode ser nominal ou ordinal. O nome ordinal, já entendemos que expressa uma certa ordem. Então, uma variável é qualitativa ordinal quando eu consigo entender uma ordem entre as variáveis, uma hierarquia. Vamos entender aí, por exemplo, numa situação de emprego, eu entendo, o gerente, o subgerente, eu entendo que o gerente está acima do subgerente, o gerente geral está acima do gerente de estoque, né? Eu tenho
diferença entre um e outro. Um outro exemplo é grau de instrução. Qual o seu grau de instrução? Qual a sua escolaridade? São qualitativas. Se eu perguntar qual a sua escolaridade, alguns vão dizer. Se você chega na rua perguntando qual a sua escolaridade, alguns vão dizer ensino fundamental, outros vão dizer ensino médio, outros ensino superior. E lembrando que tudo isso tem completo e incompleto. E você percebe que aquele que fala ensino superior já seguiu uma certa ordem, passou pelas etapas, fundamental, médio, está no superior, né? Então, nós temos aí, nesse caso específico de grau de instrução, escolaridade, uma variável qualitativa ordinal. A nominal, quando eu não tenho diferença entre elas, diferença de hierarquia, são todas equiparáveis. Entendam, por exemplo, qual a sua religião? Qual a sua etnia? Qual o bairro que você mora? Então, nós temos aí variável qualitativa nominal. Quando se fala variável quantitativa discreta, lembra que eu falei que esse valor, essa palavra discreta está associado à quantidade dos números inteiros. E aí você vai ter uma variável, um exemplo de variável que representa discreta. Por exemplo, idade. Quando se pergunta idade, normalmente fala-se idade em anos completos, né? Perguntar se idade de qualquer um de vocês, você vai falar 20, 25, 30. E é claro, vai surgir a dúvida, professor, e se for um bebê? Geralmente, até 1 ano de idade, até 2 anos, costumamos falar em meses, né? E aí continua discreto, porque vai falar a quantidade inteira de meses. Quantos meses ele tem? 2 meses, 3 meses, 5, né? Então, toda vez que eu espero com resposta ao valor inteiro, temos uma variável discreta. Um outro exemplo que a gente usa, variável discreta, quantidade de pessoas. Né? No início da aula de hoje eu perguntei quantos alunos costumam assistir a aula. É certeza que vocês iam falar um valor inteiro. 10, 15, 20. A resposta, 15,5, não se espera para uma pergunta como essa, né? Então, quantidade de alunos, quantidade de pessoas, quantidade de objetos, cadeiras, você tem variável quantitativa discreta. Já nas contínuas, nós temos qualquer valor do conjunto dos reais. Por exemplo, a altura. Eu tenho uma resposta fracionada. Tenho 1,70 m, 1,85 m, 1,67, né? Você tem valores decimais, valores fracionados. Então, a altura é uma variável quantitativa contínua. Até o momento, em relação ao que foi apresentado, alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat aqui. Posso continuar, né? Se tiverem dúvida, podem seguir no chat. Ou perguntar. Quando a gente faz uma pesquisa estatística, a gente começa com uma nossa variável, depois vai para campo. A gente vai para o campo perguntar em relação à nossa variável, né? E aí, a gente vai coletar os dados. Os dados, de acordo com o que nós coletamos, um exemplo, se eu vou perguntar qual a sua idade, pergunta a primeira pessoa. Aí ele fala 15, a outra 16, a outra 14, a outra 11, e assim vou perguntando a idade. Quando eu pego esses dados da forma que eu coletei e não trabalhei esses dados ainda, esses dados, nós temos aí o que nós chamamos de dados brutos. Tá? Brutos. Nós não trabalhamos os dados ainda, só coletamos, tá aí. Pronto. Agora, uma vez que você coloca em uma ordem, você tem os dados e coloca numa ordem que você julga melhor. Nessa situação, do exemplo que eu estou usando, idade, uma ordem que fica legal seria a ordem crescente ou decrescente. Né? Ordem crescente ou decrescente. Então, quando você coloca numa ordem, pode ser crescente ou decrescente, você tem o que nós chamamos rol. Quando eu coloquei esses dados numéricos em uma certa ordem crescente ou decrescente. Depois que eu organizo esse rol, vamos verificar a frequência. E essa frequência pode ser absoluta
E aí nós temos a frequência absoluta de um acontecimento é o número de vezes que ele é observado e é representado por F. Ou pode ser relativa. Essa frequência relativa é uma razão entre a frequência absoluta e o número de elementos da população. Na verdade, essa frequência relativa você pode representar em forma de fração, em forma decimal ou em forma percentual, onde é muito usado. Tá? E a maioria dos casos, a frequência relativa aparece em forma percentual, que fica, em alguns casos, mais fácil de ler a situação. E aí eu coloquei duas tabelas aí. Nós temos aí desempenho dos alunos na prova. Aí você tem a nota 4, 5 alunos com nota 4. Nota 5, 3 alunos com nota 5. Nota 6, 2 alunos. Nota 7, 3 alunos. Nota 8, 2 alunos com nota 8. Nota 9, 10 alunos com nota 9. Total de alunos pesquisado, 25. Ok. Agora, observem essa tabela aqui embaixo, que é a mesma de cima. Aqui na primeira coluna você tem a nota, que é essa mesma aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A segunda coluna você tem a frequência. Essa frequência aqui, ela é a frequência absoluta, tá? Frequência absoluta. O 4, ele apareceu 5 vezes. A nota 5 apareceu 3 vezes. A nota 6 apareceu 2 vezes. A nota 7, 3 vezes. A nota 8, 2 vezes. A nota 9, 10 vezes. Então, você tem a frequência absoluta, que é, de fato, a frequência que você observou na sua pesquisa. Aqui, você tem a frequência acumulada. Esse FA é frequência acumulada. O nome já diz. Vou acumular as frequências. A primeira frequência, como não tem nenhuma anterior a ela, se repete. Sim. A segunda frequência, você soma com a primeira. 3 mais 5 vai dar 8. E assim você vai fazendo, né? Você pega esse 2 e soma com as anteriores. Cada frequência soma com as frequências anteriores. 2 mais 3 mais 5, 10. 3 mais 2 mais 3 mais 5, que é a mesma coisa de 3 mais 10, vai dar 13. 2 mais 3 dá 15, 10 mais 15 dá 25. Aqui você tem a frequência acumulada. Olha só como é que seria a observação na frequência acumulada. Por exemplo, se a pergunta for: quantos alunos tiraram nota 5? Quantos alunos tiraram nota 5? Aí você me fala: 3 alunos. Beleza. Mas se a pergunta fosse: quantos alunos tiraram até a nota 5? Aí você me fala: 8. 8 alunos tiraram até a 5. Quando falar até a 5, eu entendo que é 5 ou menor que 5. Um outro exemplo. Quantos alunos tiraram nota 7? Você me fala: 3 alunos tiraram nota 7. Mas se a pergunta fosse: quantos alunos tiraram 7 ou menos? 3 alunos. 3 alunos. Uma outra pergunta. Quantos alunos tiraram nota menor que 9? Aí você ia me falar 15, menor que 9, 15. Você tira só a linha do 9, toda a situação seria 15. Então, você tem a frequência acumulada, a leitura é feita nesse entendimento por intervalos, quando tem um até, né? E aqui nós temos a frequência relativa. Já coloquei aqui o percentual, né? 20. Por que 20? Se você pegar 5, aqui, ó, 5 sobre o total, 25, você vai ter 20%. Você vai ter 0,2, vai dar 20%. Aqui você tem 12, que é justamente 3 sobre 25, que 12 é 3 sobre, só um instante aí. Aqui você tem 3 sobre 25, né? 2, aqui você tem 2 sobre 25. E aí você faz a divisão, acha o valor decimal, multiplica por 100 e você acha o valor percentual. De certa forma, que aqui tem que dar o 100%, quando você soma todos. E aqui você tem frequência relativa acumulada. Frequência relativa acumulada. Você vai pegar essa frequência relativa e vai acumular. O primeiro caso é 20.
Aí você soma 12% mais 20% dá 32%, 8 mais 12 mais 20 vai dar 40%, e assim você vai somando cada frequência relativa às frequências anteriores. Estou olhando no chat, tá, gente? Se tiverem dúvida, podem escrever no chat. Se quiserem perguntar, podem ficar à vontade. Coloquei algumas situações de tabela, né? Você tem uma tabela, você vai em uma pesquisa, você coloquei um exemplo, é claro, as tabelas resumem um conjunto de observações em um quadro. Alguns elementos importantes da tabela é o título, fornece informação sobre o que está sendo pesquisado, como o cabeçalho, a fonte, e temos na fonte o local de onde coletamos as informações, né? Beleza. Alguns tipos de gráficos, né? Temos o gráfico de colunas e o gráfico de barras. Coluna geralmente vertical, barras horizontal. Geralmente a gente compara a mesma variável em diferentes grupos ou a gente compara a mesma variável em várias amostras. E aí a gente vai estar comparando as amostras. Gráfico de setores. Temos aí também o gráfico de linha. O gráfico de setores destaca-se em relação aos diversos valores da variável e total da população. Nós temos aí uma comparação. É claro que no gráfico de setores você entende bem que esse ângulo do setor ele é justamente o percentual do total do ângulo da circunferência, que é 360. No caso, esse ângulo aqui você sabe que vai ser 90 graus, que é 25 de 360. O gráfico de linha, gráfico para você ver a tendência, se é de crescimento ou decrescimento. Eu coloquei uma tabela aí, que agora nós temos aqui nessa tabela, primeiro que nessa aqui, de acordo com o que nós temos aqui, essas notas, nessa tabela, vamos entender que você sabe que a nota pode ser uma variável, a nota em uma prova, geralmente é uma variável quantitativa contínua, né? Aqui colocamos apenas valores inteiros, beleza. Então, vamos tirar a vírgula zero e dizer que o total de acertos é uma prova de 10 questões, ok? Só para passar um entendimento, beleza. Geralmente a nota em uma prova é uma variável contínua. Total de acertos é variável discreta. Melhor. Isso mesmo. Nesse caso aqui, eu coloquei uma distribuição dessa maneira. Entendam esse 0, 8, dessa maneira, fechado à esquerda e aberto à direita. No caso, o 0 está no conjunto, o 8 não está no conjunto. O 8 entra no segundo conjunto. Aqui eu coloquei uma situação qualquer, sei lá, pode ser idade de um grupo de pessoas, tá? Não coloquei o que é a minha amostra. Mas entenda, aparece em intervalos de classe, nós temos aqui a variável, verificar a variável 1, 2, 3, 4, temos o intervalo de classe. Geralmente, quando aparece em intervalos, a nossa variável ela é contínua. E aí vou explicar o porquê que é contínua. Vamos lá. Imagina que eu vou pesquisar a altura. Só um exemplo. Vou pesquisar a altura. Se eu for pesquisar a idade dos alunos do curso de Química, vamos supor que tem 40 alunos. Eu pesquisar a idade, vamos supor que o mais novo tenha 18 anos, o mais velho tenha 30 anos. A idade vai aparecer repetida, né? Tipo, 18, um aluno, 19, dois alunos, 20, três alunos, 21, 5 alunos. Vai aparecer repetida, idade repetida, vai ficar legal a minha tabela. Aqui é a minha variável e aqui é a minha frequência. Ok. Mas, se em vez de idade eu pesquisar a altura, vai ficar complicado. Porque a altura ia ter mais ou menos assim, ó.
é possível que os 40 alunos, pegando, sei lá, chutando, o mais baixinho, 1,40 m, o mais alto, 2 metros, de 1,40 m a 2 metros, é possível que eu tivesse alturas diferentes. Um aluno com 1,40 m, o outro com 1,41 m, o outro com 1,42 m. A minha tabela ia ficar gigante, né? Ia ficar 40 linhas. Então, quando eu tenho uma variável contínua, a ideia é você agrupar em intervalos. Nesse caso aqui, foi agrupado em intervalos 0 a 8, o outro é 16, 16 a 24 e 24 a 32. Observe que 7 indivíduos está aqui entre 0 e 8. 0 e 8. 11 entre 8 e 16. 23 alunos entre 16 e 24. E 9 entre 24 e 32. Faz de conta que eu peguei aqui idade. Idade em um grupo que estava na praça. Sei lá, idades. E aí, vamos lá, o total de alunos pesquisados aí. 7 mais 11 mais 23 mais 9 vai dar 29. Esse 11 com 9 vai dar 20. O 7 mais o 23 vai dar 30, vai dar 50. Então, o total pesquisado, 50. Aqui, você vai colocar frequência relativa. Frequência relativa. Vou colocar frequência relativa, aqui você vai ter 7 sobre 50, que vai dar quantos por cento? 14%. 11 sobre 50 vai dar 22%. 23 para 50 vai dar 46%. E 9 para 50 vai dar 18%. E a soma vai dar 100%. Tem que dar, né? Certinho? 1 sobre 50, 23 sobre 50, e aí vai. Aqui apareceu o F de novo, acho que seria a frequência acumulada. Vamos fazer aqui a frequência acumulada. Primeiro é 7. A segunda é 11, eu somo com 7, vai dar 18. A terceira é 23, eu somo com 11 com 7, vai dar 23 mais 18, vai dar 43, vai dar 51. E a última 9 vai dar, ou melhor, 41 aqui. Mais 9 vai dar 50. Então, você tem aqui a frequência acumulada. Aqui, você vai colocar frequência relativa acumulada. Vamos lá. Primeira frequência relativa, 14. Eu sei que está um pouco complicado você entender, mas é um 14 aqui. 14%. A segunda é 22%. Você soma com 14, vai dar 30, 36%. Você soma com 46%, vai dar 82%. E soma com 18%, vai dar 100%. Esse ponto médio. Esse ponto médio é a média no intervalo. É a média de cada intervalo. Você vai calcular a média aqui, de cada intervalo. 0 mais 8 dá 8, por 2 dá 4. 8 mais 16 dá 24, por 2 dá 12. 16 mais 24 dá 40, por 2 vai dar 20. E 24 mais 32 dá 56, vai dar 28. Alguma dúvida? Por favor, podem ficar à vontade. Se tiverem dúvida, comentem. Então,
Coloque ok no chat aí, por favor, se estiverem entendendo. Não. Tudo ok? Eu vou interromper só um instantinho o comportamento. Será que tem alguém querendo entrar ou não? Alguém sabe me dizer? Professor, até o momento não disseram nada no grupo e eu não entendi o que o senhor acabou de explicar, não. Qual parte é essa tabela, a Essa última última tabela? parte aí é semelhante à tabela anterior que o senhor passou, lá daqueles dados lá da frequência, sem ser aquela frequência, aquela que a gente tem que somar um É a número frequência acumulada, né? com o que vem na frente. Sim. Eu vou retomar aí, esse exemplo, aí você vai me dizer aí. Mas até, é só essa a sua dúvida? É, se é semelhante à tabela passada. Sim, sim. Eu vou retomar. Tá bom, agradeço. Nessa tabela aqui, né? É, exatamente. Eu vou limpar toda ela e a gente vai construir rapidão, tá? E já ficou marcado já, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui eu tenho, aqui nessa coluna aqui, nessa primeira coluna de classe, eu tenho umas classes, 0 a 8, 8 a 16, 16 a 24, 24 a 32. Colocou-se em classe porque essas variáveis pesquisadas aqui são variáveis contínuas. Então, eu posso ter 7 indivíduos entre 0 e 8, qualquer valor de 0 e 8. Pode 4,5, 7,2. Vou até corrigir, não seria idade. Então, a idade é discreta, né? Tem alguma situação, sei lá, massa ou coisa assim. Beleza, mas eu tenho um intervalo de 0 a 8, de 8 a 16, 16 a 24, 24 a 32. A primeira frequência é o total observado. Então, já estava completinho aqui, 7 indivíduos na primeira classe, 11 indivíduos aqui na segunda classe, 23 indivíduos na terceira classe e 9 indivíduos na última classe. Essa frequência relativa aqui, você vai pegar cada valor e dividir pelo total. Você pega cada valor, divide pelo total. Você pega o 7, divide por 50. Vai dar 0,14, que dá 14%. Um instantinho. Se você pegar 7 por 50, dá 0,14, que vai dar 14%. Aqui você pega o 11, divide pelo total. Vou pegar aqui uma outra cor de caneta. E pega 11, divide pelo total. Vai ficar 11 sobre 50, vai dar 0,22. Multiplica por 100, 22%. 23 pelo total, vai dar 23 por 50, que vai dar 46%. Então, essa frequência relativa, tudo ok? Tudo ok na relativa? Ok, professor. Eu só tenho uma dúvida aqui nessa quarta variável aqui, por conta que se a gente fosse ver, né, por exemplo, se a gente fosse subtrair esse 32 por 24, aí a gente teria o quê? Uma quantidade de 8 números. 32 por 24. Deixa eu ver o 32. Qual coluna que você está falando?
Ah, tá. É essa aqui, né? 32 menos 24. Na verdade, essa diferença entre todos é 8. Aqui, ó. 8 menos 0 é 8. 16 menos 8 é 8. 24 menos 16 é 8. 32 menos 24 vai dar 8. A diferença é 8. Essa diferença a gente chama de amplitude. Amplitude, né? Amplitude. E aí você observa que essa amplitude aqui, ela vai aparecer justamente aqui no ponto médio. Quando você calcula o ponto médio da primeira aqui, que é a média desses dois, 0 mais 8 dá 8, por 2 dá 4. Você achou 4 aqui. No segundo, você faz 8 mais 16 dá 24, por 2 dá 12. No terceiro, você faz 16 mais 24 dá 40, por 2 vai dar 20. E aqui, 24 mais 32 dá 56. Por 2 vai dar 28. Observe que esse ponto médio aqui que eu achei, a diferença é sempre 8. Aqui, de 4 para o 12 é 8. 12 para o 20, 8. 20 para 28 é 8. Isso sempre vai acompanhar, a diferença do ponto médio sempre acompanha a amplitude, que é a diferença em cada classe. Ok? Samuel quer falar, professor. Fique à vontade, Samuel. Professor, Oi. nessa diferença, aliás, nessa primeira coluna que o senhor está fazendo essa soma e em seguida essa divisão, que foi dividido por 2 aí, Sim. sempre vai ser dividido por 2 ou vai ser dividido por outro número? Olha só, sempre que eu tiver... Não, sempre por 2. Sempre que eu tiver intervalos como esse que está aí, ou deixa eu ver se tem um espaço para um outro aqui, um outro intervalo, para eu achar o ponto médio, vai ser a média. Se eu tenho uma média de 2 elementos, eu vou dividir sempre por 2. Então, outro exemplo, se eu falasse aqui a nota da prova, por exemplo, eu vou fazer uma tabelinha aqui, nota de prova, 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10. Eu tenho a nota de prova, certo? Aí a primeira coisa que eu ia verificar a frequência. Ia colocar a frequência absoluta. 2, 3, 5, 4 e 1. Essa seria a frequência. E aí, se eu quiser achar o ponto médio aí, eu ia fazer assim, ó. 0 mais 2 a 2, dividido por 2, 1. O ponto médio aqui seria 1. 2 mais 4 dá 6. Por 2 vai dar 3. O ponto médio aqui é 3. Peraí. 3. Aqui o ponto médio, você ia somar 4 mais 6 dá 10, por 2 dá 5. Aí você percebe que esse ponto médio que eu estou colocando, ele está aumentando de 2 em 2. Então, aqui você sabe que vai ser 7, e aqui você sabe que vai ser 9. Né, que é o ponto central entre os dois. Esse ponto médio que eu coloquei aqui, estou marcando aqui mais à direita, esse ponto médio é o ponto central dos dois elementos. Tudo claro? Ficou claro, professor. A dúvida era só se eu poderia dividir somente pelo 2, né? Assim, na hora que somasse e fosse fazer divisão. Somente pelo 2. Sim. Obrigado. Nada. Eu vou continuar. Ainda sobre estatística descritiva, ó, fica à vontade. Se tiverem dúvida, vão anotando aí, tudo mais, tal. Se quiserem perguntar, levantem a mão e liguem o microfone e falem, tá? Ainda sobre estatística descritiva, você tem essas 3 definições, de moda, mediana e média. A moda de um conjunto de valores é o elemento que ocorre mais frequentemente dentro desse conjunto e é representado por MO. Então, moda é aquilo que aparece com maior frequência, certo? Moda é aquilo que aparece com maior frequência.
interessante de moda é que eu vou ter a moda para variáveis quantitativas e variáveis qualitativas também, tá? Por exemplo, se eu fosse perguntar uma pesquisa na turma de vocês, qual o time que vocês torcem? Aí vamos supor que muita gente fala Flamengo, muita gente fala Corinthians, mas o Flamengo bateu o recorde, mais gente. Então a moda entre vocês é torcer para o Flamengo, apareceu mais, né? E observe que qual o time que você torce é variável qualitativa nominal, né? Nominal. E não tem preferência, não tem ordem entre essa variável. A mediana é aquele elemento que divide o grupo ao meio. A mediana vai dividir uma amostra ao meio, onde 50% vai ser maior do que esse valor, maior ou igual, e 50% menor ou igual a esse valor. E a média, ela é um conjunto de números. A média do conjunto de números é o valor que se obtém dividindo a soma desse conjunto pelo total de elementos. Você tem a média. Voltando aqui, por exemplo, nessa tabela aqui, em qualquer uma das duas, é a mesma tabela, apenas a segunda está mais completa, conseguimos perceber facilmente que é a moda. A moda aqui, queridos, é 10, ou melhor, é 9. A moda é 9. Tem a maior frequência, porque 10 alunos tiraram nota 9. É o que mais apareceu nota 9, certo? Então a moda aqui é 9. Tudo ok? Agora vamos entender. Como seria a mediana, gente? A mediana seria o ponto médio desses elementos aí. E aí, mediana, eu quero que vocês entendam duas coisas. Ó, se eu colocar uma situação assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 elementos aí. Primeira pergunta, está em ordem crescente ou decrescente? Está em certa ordem. A segunda pergunta, qual elemento que está no meio aí? É o 3. Então, esse 3 é mediano. Observem que ele está separando meu grupo em 50% à esquerda e 50% à direita. Então, o 3 é minha mediana. Beleza. Agora, observem esse caso aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 10, 12. Primeira pergunta, está em ordem crescente? Tá. Segunda pergunta, qual o elemento do meio? Aí você percebe que, nesse caso, eu não tenho um elemento central. Eu vou ter 2 elementos centrais. No caso, o 5 e o 7. O 5 e o 7. Então, observem que a minha mediana vai ser a média dos 2 elementos centrais. Então, se eu tenho uma quantidade par de elementos, meu n é par, vou colocar assim, se meu n é par, lembrando que o n é o total de elementos, tá? O n é o total de elementos. Se ele for par, eu vou ter 2 valores no centro. Se o n for ímpar, eu vou ter um valor no centro. Se eu tenho 2 valores no centro, a mediana é a média desses 2. A mediana vai ser 5 mais 7, 12 por 2 dá 6. Então, nesse caso aqui, a mediana é 6. Então, quando se fala de mediana, é o valor central. Tudo ok? E, por último, nós temos a média. A média, você vai somar todos os valores e dividir pela quantidade desses valores. Então, vou colocar uma média. Lembrando que a referência de média é um x barra, né? Então, imagine o seguinte. Eu tenho isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Calcular a média. Aí você já sabe que a média vai ser isso aqui, né? X barra igual a 1 mais 2 mais 3 mais 4, vai dividir por 4, vai dar 2,5. Né? Que vai dar 10 por 4 dá 2,5. Beleza, média. Ora, como que fica a média aqui?
Nesse caso, eu quero que você entenda o seguinte. Quando eu tenho uma tabela de frequência, esse 4 aqui, que é, se eu quero a média das notas, esse 4, ele não está sozinho não, gente. Ele apareceu quantas vezes? Ó, 5 vezes. O 5 apareceu 3 vezes. Então, se eu fosse calcular a média, eu tinha que fazer 4 mais 4 mais 4 mais 4, 5 vezes. O 5 ia somar 3 vezes. Então, quando eu tenho uma tabela de frequência, para eu achar a média, você vai fazer assim, ó. Cada valor vezes a frequência. 4 vezes 5, mais 5 vezes 3, mais 6 vezes 2, mais 7 vezes 3, mais 8 vezes 2, mais 9 vezes 10. Tudo isso vai dividir pelo total de elementos pesquisados. Pesquisamos quantos elementos? Total aqui, 25. Pronto, aí você acha a média. Aí você vai fazer isso depois, né? Você vai ter, no caso aqui, ó, 20, mais 15, mais 12, mais 21, mais 16, mais 90, e dividir por 25. Aí você acha a média. Tudo ok? Então, quando eu tenho uma distribuição de frequência, a média vai ser cada valor somatório de cada valor xi vezes a frequência de xi, dividido pela somatória das frequências. Sempre isso, tá? É esse caso que nós temos aqui. Que é o mesmo caso anterior, que eu expliquei anteriormente, a diferença é que o 4 apareceu 5 vezes. Então, em vez de eu somar o 4 5 vezes, eu faço o produto, 4 vezes 5. Quando eu tenho uma variável contínua e tenho uma distribuição em intervalos de classe, você vai calcular a média da seguinte coisa. A primeira coisa é achar o ponto médio. Lembra que a gente achou o ponto médio aqui, ó? Ponto médio, que é a média de cada intervalo. A média de cada intervalo. Então, você vai calcular o que nós chamamos de estimativa de média. Porque não sabemos como que esses 7 indivíduos se comportam dentro do intervalo. Então, você vai pegar o ponto médio e calcular a média em cima do ponto médio. E aí, vai ficar igual ao que calculamos anteriormente. Você vai pegar esse valor, 4, vezes a frequência, 7, no caso. A média que vai ser 4 vezes 7, mais 12 vezes a frequência, que é 11, mais 20 vezes 23, mais 28 vezes 9. E vai dividir pelo total de elementos da pesquisa, no caso, 50 elementos na pesquisa. Então, você tem aí, média. Tudo claro? Tudo ok? E agora vamos para a segunda parte da aula de hoje. Vocês me dão mais tempo ainda? Prometo que não vou demorar muito, não. Posso continuar? Pode sim, professor. Que agora a gente vai entrar na parte de probabilidade, né? Primeira definição importante para saber: experimento aleatório. Todo experimento que, mesmo repetido várias vezes, sob condições semelhantes, apresenta resultados imprevisíveis dentro de resultados possíveis. Vamos lá. Então, experimento aleatório são um experimento que eu tenho um conjunto previsível. Dentro de um conjunto previsível, eu posso ter resultados imprevisíveis. Vamos entender bem. Por exemplo, lançamento de uma moeda. Um conjunto total de situação que eu posso ter é só 2, cara ou coroa. Mas quando eu digo que é imprevisível, eu não sei qual que vai cair, cara ou coroa, né? Pode cair 50 vezes cara, não pode? Pode, possivelmente.
50 vezes coroa, também. Uma vez que caiu o cara, o próximo não sei se vai ser cara ou coroa. Não dá para dizer. Certo? Pelo menos ao certo. O que nós vamos ter é uma probabilidade. Então, experimento aleatório é justamente isso. Eu tenho um conjunto possível. No caso da moeda, esse conjunto possível é cara ou coroa. No caso do dado de 6 faces, o conjunto possível é face 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? E, fora isso, não dá para saber ao certo qual lado vai cair. E, justamente isso, esse conjunto possível é chamado de espaço amostral. É o conjunto de todas as possibilidades que eu vou ter. Então, no caso, lançamento de dado, o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Né? Lançamento de moeda, espaço amostral é cara ou coroa. Num sorteio entre os alunos do curso, entre os que estão presentes na aula hoje, tem 11 pessoas presentes, um sorteio, espaço amostral, qualquer um de nós, né? Beleza. Então, espaço amostral é o conjunto de elementos possíveis. Evento. É todo subconjunto do espaço amostral. E todo subconjunto do espaço amostral unitário é denominado evento simples ou elementar. Então, vamos entender o seguinte. Quando eu tenho o espaço amostral de um dado, é faces 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Quando eu digo qual a possibilidade de cair face 1, essa face 1 é um conjunto unitário do meu espaço amostral. Então, esse é o que nós chamamos de conjunto unitário do meu espaço amostral, que é um evento simples. E a probabilidade tem a sua definição dada por número de elementos favoráveis sobre o número de elementos possíveis. No caso, você tem aqui, ó, seja um evento do espaço amostral finito, não vazio. Tá? É um evento do espaço amostral. E S é o nosso espaço amostral. Então, há um subgrupo de S. Então, a probabilidade é número de elementos de A sobre o número de elementos total. Que você vai lembrar que é os casos favoráveis, aquilo que eu desejo. Só corrigir isso aí. A borracha saiu do meu... Ah, tá aqui a borrachinha. Então, casos favoráveis sobre casos possíveis. Né? Então, isso é probabilidade. Observe que esse N de A, esse A é um subconjunto de S. Então, esse A ele é menor ou igual a S. Então, vamos concluir que essa razão aqui é menor ou igual a 1 sempre. E como esses conjuntos não são vazios, a probabilidade de algo acontecer está entre 0 e 1. Ou seja, 0%, 100%. Então, toda probabilidade está entre 0 e 1. Outra situação é a complementar, que podemos usar em algumas questões. Interessante essa. A probabilidade de algo acontecer igual a 1 menos a probabilidade de algo não acontecer, que é justamente complementar. Então, a ideia seria o seguinte: você tem aqui o espaço amostral, tá? O S. Aqui dentro você tem o A. O A. A probabilidade de A acontecer é igual à probabilidade de S1, que no caso, total, menos o não A, que é esse aqui, para o conjunto. Né? O meu total, a probabilidade do meu total acontecer é 100%. O meu total não, meu espaço amostral. Né? Vamos entender bem. Vamos lá. Vamos fazer um sorteio entre 11 alunos que estão assistindo a aula exatamente na data de hoje. Qual a
possibilidade de um de vocês ser sorteado. O sorteio só tem vocês, é certeza que um de vocês vão ser sorteado, porque vocês representam o próprio espaço amostral. E uma outra situação que você tem é a probabilidade da união de dois conjuntos. Se você tem a probabilidade de A ou B acontecer, né, você pode ler ou, no caso, A união B, é a probabilidade de A mais probabilidade de B menos probabilidade da intersecção entre A e B. Se esses conjuntos são disjuntos, não vai existir intersecção, tá? Então, isso aqui seria zero, seria vazio, melhor dizer. Você tem a probabilidade condicional, seria o seguinte: você tem conjunto A diferente de vazio, conjunto B diferente de vazio também. São eventos do mesmo espaço amostral. A probabilidade de ocorrência de A condicionada a B. A gente lê dessa seguinte maneira: probabilidade de A condicionada a B. Ou então você pode ler assim: probabilidade de A acontecer sabendo que já aconteceu B. Certo? Então, essa leitura, você já sabe que aconteceu isso aqui, ó. Qual a probabilidade de A acontecer sabendo que já aconteceu B? Fica dessa seguinte maneira: vai ser o número de elementos da intersecção sobre o número de elementos de B. Ou você pode colocar probabilidade de A acontecer sabendo que já aconteceu B é a probabilidade da intersecção sobre probabilidade de B. Observem que quando eu sei que já aconteceu o B, o meu espaço amostral fica reduzido a B. Eu acho que mais na frente tem um exemplo, mas se não tiver, vamos entender o seguinte. Vamos supor que você tem aqui uma tabelinha de valores aqui, que tem primeiro período, segundo período, terceiro período. Aí você tem os cursos aqui, eu vou colocar 2 cursos: Física, Química. Primeiro período, 10 alunos, 20 alunos. Segundo período, 20 alunos, 30 alunos. Terceiro período, 15 e 5. Aí, vou colocar aqui os totais aqui, ó. Total. No primeiro período, no total do primeiro período, você tem quantos alunos no primeiro período, gente? Você soma todo mundo, né? Esse aqui é o total, você vai ter 30 alunos. No segundo período, você soma todo mundo aqui do segundo período, 50 alunos. No terceiro período, soma todo mundo aí do terceiro período, vai dar 20 alunos. Aqui você vai ter o total por curso. Vou colocar aqui, total. Total por curso. Você soma todo mundo difícil, 10 mais 20 mais 15, vai dar 45. Todo mundo do curso de Química, 20 mais 30 mais 5 vai dar 55. E somando todo mundo aí vai dar 100. Que legal. 100. Ok. Agora a pergunta é o seguinte. Vou fazer um sorteio. A probabilidade de aparecer do primeiro período. Aí, olha só, eu tenho 100 indivíduos. São 100 indivíduos. É meu espaço amostral. Qualquer um pode fazer um sorteio. O que eu desejo? Primeiro período. Total do primeiro período, 30. 30 sobre 100. No caso aí, seria 30%. O 0,3. Qual a probabilidade de ser Física, primeiro período? Aí você olha aqui, ó. Física, primeiro período, 10. Sobre, é o que eu desejo, 10. Sobre, total, 100. Por 100. Seria 10%. Agora, vamos pensar nisso que está colocado aqui. Esse elemento aqui indica uma informação a priori, uma informação antecipada. Qual a probabilidade de A acontecer sabendo que já aconteceu B? Certo?
Então, vamos lá. Sabendo que o sorteado foi do segundo período. Sabendo que o sorteado foi do segundo período. Qual a probabilidade de que tenha sido do curso de Química? Então, você tem aqui, ó. Probabilidade. Você quer que seja de Química, sabendo que foi do segundo período. Então, olha só. Já aconteceu isso, sim ou não? Já aconteceu isso. Então, você já sabe que aconteceu um desses 50. O que aconteceu? O seu espaço amostral fica reduzido a 50, ao que já aconteceu. Então, aqui vai ficar 50. A pergunta é, qual a probabilidade que tenha sido um aluno de Química? Então, de Química, segundo período, 30. 30 sobre 50. Vai dar 3/5. E aí temos algumas questões que a gente resolver agora. Você tem uma moeda viciada, de modo que a probabilidade de observarmos a face cara é 3 vezes mais provável do que observarmos a face coroa. Calcule a probabilidade de cair cara no lançamento dessa moeda. Gente, se essa moeda não fosse viciada, a probabilidade de cara seria 1/2. Eu tenho cara ou coroa, né? Você tem cara, vou chamar de C, coroa, vou chamar de K. Então, se a moeda não fosse viciada, seria 1/2. Eu tenho uma possibilidade total de 2. Ok. Mas essa moeda é viciada. Mas ele dá uma informação importante. A informação que eu tenho da questão é que a face cara, a probabilidade de cara, lembrando que C é o estimado de cara, né? Igual a 3 vezes a probabilidade de coroa. A questão me deu isso, certo? E aí, eu vou ter o seguinte. Calcule a possibilidade de sair cara no lançamento dessa moeda. Então, vou fazer o seguinte. Vamos entender da seguinte maneira. A probabilidade de cara mais a probabilidade de coroa vai dar 1. Certo? Essa moeda ou vai ser cara ou vai ser coroa. Então, quando lança a moeda, a possibilidade de sair cara, mas a possibilidade de sair coroa é 100%. Ok? Se eu tivesse moeda não viciada, repetindo, aqui seria 1/2, aqui seria 1/2 e ia dar tudo certo. Mas nesse caso, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter da seguinte maneira. A possibilidade, vou transformar isso aqui da seguinte maneira. Como aqui aparece probabilidade de coroa, eu vou isolar essa aqui, ó. Se a possibilidade de sair cara é 3 vezes de coroa, é porque se eu pegar esse 3 e passar dividindo, a possibilidade de sair coroa igual a de cara dividido por 3. Agora eu vou substituir aqui. De cara mais. Essa de coroa aqui é 1/3 da possibilidade de cara. Isso vai dar igual a 1. Para simplificar, eu vou tirar o MMC, ou mesmo multiplicar todo mundo por 3. Multiplicando todo mundo por 3, para assumir esse denominador. Vai ficar 3 possibilidade de cara, mais a possibilidade de cara, igual a 3. Aqui eu vou ter, ó, 3 mais 1, uma possibilidade de cara vai dar 4, igual a 3. A possibilidade de cara igual a 3 dividido por 4. Então, a possibilidade de sair cara é 3/4, que é o mesmo que 75%. Tudo claro nessa questão, gente? Uma outra situação importante aí
lançamento de um dado. Um dado lançado 2 vezes, de forma independente. Qual é a probabilidade da soma dos pontos ser menor do que 6? Eu coloquei todas as possibilidades em um lançamento de 2 dados. Você tem aqui, você vai ter aqui, ó, 1, o primeiro dado é 1, o segundo dado é 1, o primeiro é 1, o segundo 2, todas as possibilidades. Agora observe bem o seguinte, a soma menor do que 6. Observe nas diagonais aqui, ó. Nessa diagonal aqui, nessa aqui, você tem aqui, ó, a soma 7. É a maior diagonal que temos. Então, se você fosse para um jogo onde ganha quem acerta a soma dos dados, vale 7, porque a maior possibilidade que tem. Você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, e um total de 36. É a maior quantidade que aparece, tá? É a maior quantidade que aparece. Mas nós não queremos 7. Nós queremos menor do que 6. Então, essa outra diagonal aqui, ó, a soma aqui dá 6, ó. 5, 1, 4, 2, 3, 3, dá 6. Observe que as outras diagonais, essa diagonal, essa outra, e essa, todas a soma é menor do que 6. Então, eu vou pegar quantos pares eu tenho aqui, ó. Tenho 1 par, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 pares. Então, 10 pares. Em um total de, se eu contar todos, eu tenho 6 assim, nesse sentido, e 6 assim nesse sentido. Vai dar 36. 10 sobre 36. Tudo ok? E por último, vou encerrar com essa questão que envolve a probabilidade condicional. Você tem aqui um grupo de pessoas que está classificado de acordo com sexo e idioma. Conforme a figura abaixo, a tabela abaixo. Você tem homens que falam inglês 92, falam alemão 35 e francês 47. Mulheres 101, 33, 52. Escolhendo-se uma pessoa ao acaso e sabendo que esta pessoa fala francês, qual a probabilidade de que seja homem? Então é o seguinte, foi escolhida uma pessoa ao acaso. O que nós sabemos? Que essa pessoa fala francês, né? Sabemos que essa pessoa fala francês. Então, a pessoa escolhida é desse grupo aqui, ó, os que falam francês. Agora, o que nós queremos? Então, nosso espaço amostral, quando eu sei o que aconteceu, já resume o que é o espaço amostral. Então, nosso espaço amostral vai ser 47 mais 52. Agora, o que eu desejo aqui? Qual a possibilidade que seja um homem? Então, o que nós desejamos que seja um homem. 47 sobre 47 mais 52. Que aí, vai dar conta aí, gente? Tá 90 aí. Melhor. Vamos lá. Dá 47 sobre 99. Pode deixar em forma de fração. Essa aqui, vocês vão pensar nela depois. Vou ler aqui, mas está todo detalhado para vocês. É o seguinte. Departamento de Estatística é formado por 35 professores, sendo 21 homens, 14 mulheres. Uma comissão de 3 professores será constituída sorteando ao acaso 3 membros do departamento. Qual a probabilidade da comissão ser formada pelo menos 2 mulheres? Então, nessa comissão tem que ter pelo menos 2 mulheres. Pelo menos 2. Então, pelo menos 2 quer dizer, se a comissão tem 3 pessoas, pode ser 2 ou 3 mulheres. Então, coloquei todas as possibilidades aqui, ó. Pode ser todas são essas. Homem, 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 mulher, e aí vai, né? Mas o que se deseja é pelo menos 2. Aqui, ó.
duas mulheres, aqui tem duas mulheres, e aqui 3 mulheres. Então, o que se deseja que tenha pelo menos 2 mulheres. Então, casos desejáveis são esses aqui, ó. Esse, mais esse, mais esse, mais esse. E aí você tem um outro exemplo de estatística descritiva, né? Que eu vou deixar para vocês pensarem. Na verdade, já está aqui o cálculo da média. Temos o cálculo da média. Você vai só fazer essa conta aí. Mas você tem. Como que você achou a média? Fazer cada valor vezes a frequência. 50 vezes 5, 51 vezes 10, 52 vezes 8, 53 vezes 5, 54 vezes 2. Faço esse produto, já está aqui, e dividir por 30. Você acha a média. A mediana, vamos achar a mediana rapidão? A média você acha aí, tá? Você faz essa continha. A mediana, você tem o N, é 30, né? Lembrando que mediana é o valor central. O nosso N igual a 30. Então, o que nós vamos ter? 2 valores no centro, gente. Se eu pegar 30 elementos, os 2 elementos no centro, vai ser justamente, olha só, se eu pegar o 30 e dividir por 2, eu vou ter o 15, tá? E o outro que vai estar no centro, junto com ele, vai ser o 16. Eu tenho que achar o 15º e o 16º termo. 15º e 16º. E aí eu vou fazer a frequência acumulada aqui, ó. Que é F, eu vou botar aqui a frequência acumulada, ó. Frequência acumulada. FAC. Primeira frequência é 5. A segunda eu somo aqui, vai dar 15. A terceira eu somo com as outras, vai dar 23. 28, eu estou somando 5 mais 23, 28, 2 mais 28 vai dar 30. Eu tenho uma frequência acumulada. Observem bem, eu quero achar o 15º e o 16º, são os 2 elementos do meio, né? Eu quero achar do meio. Do primeiro até o 5º elemento é o 50. Aparece 5 vezes, do primeiro até o 5º, está aqui, ó. Do 6º até o 15º é o 51. Opa, o 15º eu preciso, hein? É o 51. 51, 15º. Que é o último elemento daqui, ó. Quando eu jogo esse 5 mais esse 10, vai dar 15 certinho. O último elemento é o 51. E o 16º é que está na classe seguinte, é o 52. Então, os 2 elementos do meio, do centro, é o 51 e 52. A mediana é a média desses 2. Vai dar 51,5. E aí você percebe que a mediana só pode ser, a resposta só pode ser a letra B, né? Porque você tem o seguinte, 51,5 é a única que aparece, a letra B. E assim a gente encerra a nossa aula, e eu deixo esse momento agora para que vocês possam comentar, perguntar, questionar e sugerir. E aí, caros alunos? Algum comentário a fazer, alguma pergunta a fazer, alguma dúvida? Professor, minha única Oi. dúvida é sobre um exemplo que o senhor deu. Não foi nas questões, foi antes das questões. Como é que eu vou saber se a questão ela vai estar pedindo para eu, por exemplo, lá, se eu colocou, acho que foi sobre dividir o total ou dividir limitado, lá na questão lá, quando o senhor estava falando sobre a questão das notas. Questão das notas, né? Deixa eu ver se eu acho o exemplo aqui. Só um instante aqui, não vou... Foi sobre média, né? Sobre média? Não, professor, era sobre probabilidade. Aí, se eu não me engano, tinha alguma coisa A e B. Ah, sim. Certo. Eu entendi. Naquele exemplo que eu copiei em relação à física e química, né? Sim. Certo. Eu vou voltar no slide aqui. Vou até criar um slide novo aqui, só um instante. Voltar nele.
Aí a gente vai tirar dúvida. Foi esse exemplo aí, né? Sim. Certo. Olha só. Quando eu fiz essa pergunta, essa primeira pergunta aqui, que eu vou marcar aqui, eu coloquei aqui. Qual a probabilidade do primeiro período, dessa turma de primeiro período, né? Observe que a pergunta não especificou mais nada. Só eu tenho um total de alunos pesquisados, o total são 100 alunos. A pergunta é: qual a probabilidade de sair um sorteado do primeiro período? Então, o que eu desejo é isso, primeiro período. Aí você pega o total do primeiro período, que é 30, primeiro período, essa coluna, primeira coluna, né? Pega o 30, sobre o total de alunos, 100. Beleza. Depois teve a seguinte pergunta: qual a probabilidade de ser um aluno de física? Então, o sorteio foi entre os 100 alunos de física. Esse é o meu espaço amostral, 100, e física são 45. Opa! Física do primeiro período. Pergunta, né? Qual a probabilidade de ser aluno de física do primeiro período? Física do primeiro período são 10. Então, 10 sobre 100. Agora, nessa pergunta aqui, eu coloquei uma barrinha e coloquei o que aconteceu. Qual a probabilidade de ser sorteado um aluno de química, sabendo que o sorteado foi do segundo período? Então, isso aqui é o que já aconteceu. Eu já sei que aconteceu, um sorteado do segundo período. Então, quando eu tenho uma informação a priori, o nosso espaço amostral fica reduzido a essa informação. Entendeu? Certo? Porque se já aconteceu isso, todo o resto não interessa. Ou então você pode usar essa situação aqui, a intersecção do B, aqui é o meu B, aqui é o meu A. Aí você vai pegar o que aconteceu é A e B sobre o A postado do B. No caso, o B é segundo período, os 50 aqui. Tá claro? Você quer mais um exemplo para ficar mais claro ainda? Eu acho que eu entendi, professor. Entendeu? Então, B, ele vai ser meio que o meu limitante, ou ele Sim. vai expandir, por exemplo, vai como é que eu posso, me orientar para eu saber se eu preciso trabalhar com esse total aqui de 100 ou outro dado que for me dado, ou se eu preciso trabalhar com um dado específico limitado só, por exemplo, aquele número. Sim, por exemplo, só um exemplo. Nessa tabela que eu tenho aí, vou fazer a seguinte pergunta: qual a probabilidade de sair um aluno de química? Aqui, ó, probabilidade de sair um aluno de química. Aí o que é que você tem? Aluno de química. Você tem 55. Então, você quer que apareça no sorteio um desses 55. E o total de alunos? 100. Pronto, tá aí, né? Agora, sabendo que o sorteado foi, vamos lá, sabendo que o sorteado foi do terceiro período, de química, pronto. O sorteado foi de química. Qual a possibilidade de ter sido do segundo período? Olha só, quando eu tenho essa notação aqui, eu já sei que aconteceu isso aqui, ó. Então, isso aqui vai limitar o meu espaço amostral a essa quantidade de química, porque eu já sei que aconteceu isso. Então, meu total agora, meu espaço amostral agora, vai ser o total de química. E química é 55, né? E aqui eu tenho o segundo período. Segundo período de química segundo período, em total, cadê? 30. Pronto. Ok? Ficou claro? Ficou, professor. Agora eu entendi mais ou menos como é que Certo. funciona. Mais alguma dúvida? Fique à vontade.
Eu particularmente não tenho. Não sei se os meus colegas têm alguma dúvida, alguma sugestão, algo assim. Então, gente, vamos lá. Alguém vai falar, né? Não, professor, eu só ia dizer que as dúvidas, assim, na hora da aula, elas quase não aparecem, né? Só aparece mais na hora da resolução das atividades. Eu sei como é que é. Sei como é que é. Mas aí fica à vontade, vocês têm um tutor, os tutores aí, né? E fica à vontade. Estou à disposição também, tá? Tudo bem? Estou à disposição de Professor, vocês. Fiquem à vontade. Vocês têm meu e-mail, vocês têm meu contato. E não tendo dúvidas, eu agradeço a atenção de vocês, tá? Tenham uma boa noite e a gente se vê na próxima live. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. boa noite, professor. Até a próxima aula. Boa noite, até a próxima.